somos uma carta. Glória a Deus, aleluia. Ou pelo menos deveríamos ser. Ou pelo menos deveríamos ser. E eu queria falar sobre isso. Tem um ditado que as pessoas dizem assim, que o cristão lê a Bíblia e o mundo lê o cristão. Então faz sentido, porque a Bíblia fala que nós somos uma carta. E eu queria refletir sobre isso, né? Que tipo de carta nós temos sido? Ou que tipo de carta nós queremos ser? O apóstolo Paulo começa falando o seguinte. Ele vai dizer assim, então 2 Coríntios 3, no primeiro versículo. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ele está fazendo uma pergunta para aquela comunidade. Por um acaso, em outras palavras, né? Por um acaso eu estou me gabando de mim mesmo? Por um acaso eu estou elogiando a mim mesmo? Ou por um acaso eu estou de alguma forma contando vantagem acerca de mim mesmo? Ele faz essa pergunta. Porque é muito comum. Pessoas, elas gostam de contar vantagem de si mesmas. Alguém conhece alguém que é assim? De vez em quando a gente encontra alguém, conhece alguém que gosta de contar das suas próprias vantagens. Em alguma área, em alguma situação, ela gosta de louvar a si mesma. Eu sou, eu faço, eu consigo, eu posso, eu sou desse jeito, eu sou assim, eu sou melhor, eu sou mais competente, sou mais capaz. Existem pessoas que gostam de contar vantagem sobre si mesmas. Normalmente também essas pessoas gostam de contar desvantagem dos outros. O que o apóstolo Paulo está perguntando aqui para aqueles irmãos? Será que é esse o perfil que ele tem de contar vantagem de si mesmo? E aí, eu estava observando na própria Bíblia que o apóstolo Paulo, ele dá algumas orientações a respeito disso, dessa questão de se gabar, né, de contar suas próprias vantagens. Aqui nós não estamos falando da autoestima, não é isso. A pessoa que acredita em si, que confia em si, isso é importante. Nós estamos falando de uma situação da pessoa contar vantagem de si mesmo. É isso que nós estamos dizendo aqui. É um pouco diferente, né? E aí, eu estava olhando alguns textos. Coloca para nós aí, Eduardo. No mesmo 2 Coríntios, lá no capítulo 12, versículo 1, assim. O que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o hábito de contar vantagem sobre si mesmo? De se gabar, né? De se autopromover, ou de exaltar a si mesmo? Qual o ensinamento da Bíblia que nós recebemos sobre isso? Que aquele que exalta a si mesmo será humilhado. Foi Jesus que disse, né? Mas o contrário também é verdadeiro. Os que humilham a si mesmos serão exaltados. Então, o único caminho que Deus nos dá para a gente ser exaltado é a gente se humilhar. É justamente o contrário, né, do que o mundo quer nos ensinar. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios 12, 1. Nós vamos ler até o 6. Então ele diz assim, em verdade que não convém gloriar-me, mas passaria as visões e revelações do Senhor. Aí ele vai dizer, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então, quando o apóstolo Paulo, e aí nós estamos falando do apóstolo Paulo, um homem que tinha uma presença de Deus, uma unção de Deus incontestável,
incansável, os milagres que Deus fazia através da vida de Paulo, ele estava dizendo, eu não vou me gloriar de mim mesmo. Mas se tiver que gloriar de alguma coisa, vou me gloriar das minhas fraquezas. Então não tem problema a pessoa gloriar de si mesmo, desde que seja das suas fraquezas. Aí se ela tiver coragem, se ela tiver condição, tudo bem. Olha o outro ensinamento do apóstolo Paulo, ainda em 2 Coríntios, voltando o capítulo 11, versículo 30. Aí ele diz, se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Está repetindo sobre isso. Não sobre as suas virtudes, né, sobre as suas qualidades. E tem um outro texto também em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que ele vai falar sobre isso. Gálatas 6,14. Diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, voltando ao nosso texto principal lá de 2 Coríntios 3, quando Paulo estava falando, por acaso eu tenho me gloriado, eu tenho me vangloriado? E é claro que não, porque não era isso que ele fazia. E também isso não deve ser o que a gente deve fazer. Às vezes a gente faz isso até sem perceber. Por isso que é sempre bom a gente ter pessoas, quem é casado, o cônjuge, né? Quem não é casado, mas convive com os irmãos, com o pai, com os irmãos e com os pais, porque eles nos ajudam a observar isso. Às vezes a gente está contando vantagem de nós mesmos porque a gente não percebe. Não percebe. E aí só alguém, fulano, você fala muito de você, né? Sempre é você, você sabe, você consegue, você tem, você fez. Tudo que se conversa, a pessoa tem alguma forma dela falar alguma coisa que exalta a ela. Então, um exemplo para nós. Quer se gloriar? Se glorie nas suas fraquezas. Vai se gloriar do tom que você levou, da coisa errada que você fez, da vergonha que você passou, coisa desse tipo, né? Seguindo aqui. Ainda no versículo 1, Paulo continua lá dizendo o seguinte: então, a primeira parte que nós lemos, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ele está perguntando, né? E ainda no versículo 1 ele continua, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Quem já recebeu uma carta de recomendação aí, gente? Alguém já recebeu? Pastor Rosilene já recebeu. Mariana também. Essa carta de recomendação foi do trabalho ou foi de outro lugar? Trabalho? Alguém recebeu alguma outra? Eu também já recebi carta de recomendação do trabalho. Eu não sei se hoje ainda tem isso, né? Mas muitos anos atrás eu recebi. Alguém mais recebeu carta de recomendação? Sem ser do trabalho. Alguém já recebeu alguma outra carta de recomendação? Normalmente é do trabalho, né? Parte profissional. Então o que tem carta de recomendação da igreja. A pessoa, quando muda de igreja, recebe uma carta de recomendação para apresentar na outra igreja que ela vai. O que é uma carta de recomendação? É alguém atestando alguma coisa sobre nós. Então, quando alguém me recomenda, é quase um avalista. Você já recomendou alguém com trabalho? Quem já recomendou alguém com trabalho? Levanta a mão aí para me ver. Algum. Fala assim, eu vou te indicar fulano para trabalhar aí com você. E aí você indicou essa pessoa e deu errado. Já aconteceu com vocês? Já. E quem você indicou foi reclamar com vocês? Acontece, né? Você que recomendou. E aí a gente começa a pensar, eita, agora eu não vou indicar qualquer pessoa não. Ou alguns dizem assim, eu não vou indicar mais ninguém. Porque a gente indica a pessoa para trabalhar. Chega lá, a pessoa dá um péssimo testemunho. A pessoa faz tudo errado, você morre de vergonha. Fala, eu não vou indicar mais. Ou às vezes um profissional. Às vezes deu certo com você, um serralheiro, um marceneiro, um pintor. Aí alguém pergunta, fulano, você conhece algum pintor bom? Marceneiro bom? Se ele foi ruim, você fala, até conheço, mas não dá para indicar não. Passei muita raiva com fulano, com o que eu tinha, então não tem como indicar. Mas se você conhece, você vai indicar.
indicar. E quem recebe essa recomendação, recebe confiando no que você está falando. Então a carta de recomendação é uma pessoa que tem autoridade para recomendar a outra, ou porque conhece, ou porque já teve experiência. O que o apóstolo Paulo está perguntando para eles ali, para aqueles irmãos? Será que eu preciso receber uma carta de recomendação de vocês? Ou eu preciso de uma carta de recomendação para vocês? Ele faz duas perguntas. Eu preciso que vocês me dêem uma carta de recomendação para onde eu vou? Será que isso é necessário? Ou eu precisei de uma carta de recomendação até chegar a vocês? Então, ele está fazendo uma pergunta. Alguém precisa testar quem ele é? Alguém precisa ser um avalista? Alguém precisa assinar embaixo o que ele é, o que ele faz? Ele está fazendo essa pergunta. Em alguns momentos, uma carta de recomendação é importante para nós. Em alguns momentos. Principalmente se a pessoa não nos conhece. Agora, faz sentido uma carta de recomendação para alguém que você convive há anos? Vai adiantar alguma coisa? Não. Porque essa pessoa te conhece muito mais do que qualquer carta que alguém possa escrever de você. A carta de recomendação serve para quem nunca nos viu, não nos conhece, não convive com a gente. Pode ser que ela tenha feito, seja com trabalho, seja com a troca de igreja, né? Que você vai mudar de igreja, precisa de uma carta de recomendação. Mas o que o apóstolo Paulo estava perguntando para aqueles irmãos é se deles, que conheciam ele, que precisavam de uma carta. Porque aí, quando a pessoa nos conhece, o que acontece, gente? Aí não é mais uma carta. Nós passamos a ser a própria carta. Porque o que as pessoas leem? O que a gente fala ou o que a gente faz? Adianta eu falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro, se minhas atitudes não correspondem com aquilo? Isso acontece, não acontece? Será que não está acontecendo comigo? Será que não está acontecendo com você? Será que no meu trabalho, como que as pessoas me leem lá? As pessoas que eu atendo, as lojas que eu visito, como que as pessoas, que leitura elas fazem de mim? Será que é a mesma que você faz de mim? Será que a leitura que a minha esposa faz de mim é a mesma? Eu sou a mesma pessoa em ambientes diferentes? Porque não é comum a pessoa em cada lugar se comportar? É comum, estou dizendo que seja sério. Num lugar ela se comporta de uma forma, no outro ela se comporta de outra, no outro ela se comporta de outra. Se juntar as 3 pessoas de ambiente diferente, cada um vai pintar a pessoa diferente. Ué, mas essa pessoa não é que eu conheço. A gente está vendo esse caso aí do Lázaro, a esposa dele diz o que dele. Né? Pelo menos eu não acompanho, eu não assisto televisão, mas entre entrar numa loja e outra, como isso está passando direto, a gente acaba pegando alguma coisa, né? E parece que a esposa dizia, não, ele era um bom marido, era um bom pai, alguma coisa nesse sentido. Mas como? E para a família que ele matou? Então tem alguma coisa muito errada nisso. Muito errada. Então, quando as pessoas passam a nos conhecer e conviver com a gente, não adianta mais uma carta de recomendação. O que o apóstolo Paulo estava falando era isso. Não era mais uma questão de carta de recomendação. Porque os irmãos já conheciam ele. E para onde ele ia, as pessoas já conheciam ele. Então ele não necessitava dessa carta. Ele não precisava dessa recomendação. Porque as pessoas... É Isaac que estava conversando lá fora, não acredito não. Isaac E Luiz Fernando? Luiz Fernando, faz favor aqui, meu filho. Pode vir sentar aqui. Eu estou achando que era lá no bar, lá do outro lado, gente. Ah, se eu soubesse que era vocês, viu? Vocês estavam competindo aqui comigo. Eu não sabia que assunto eu prestava atenção. Falando de moto, como se estivesse entendendo lá. Não, mas beleza. Quando acabar o culto, vocês continuam. Desculpa aí, tá? Interromper vocês. Tá acabando aqui. Então, olha só. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele estava perguntando, será que eu vou precisar de uma carta de recomendação? Eu preciso de uma recomendação para vocês ou de vocês? Vocês me recomendando para alguém? E aí no versículo
2, ele vai dizer: vós sois a carta escrita em nossos corações. Como que as pessoas liam o apóstolo Paulo? Lia ele como? As pessoas liam o apóstolo Paulo através das pessoas que conheciam o apóstolo Paulo. As pessoas imaginavam como era o apóstolo Paulo pelas pessoas que ele pastoreava, pelas pessoas que ele estava ali, pastoreando, discipulando. Então, por exemplo, as pessoas que não são da igreja, para vocês, eu não preciso de uma carta de recomendação, porque vocês já me conhecem há muitos anos. A maioria de vocês me conhece há mais de uma década. É muito tempo, gente. Então eu não preciso de uma carta para vocês. Vocês não precisam de uma carta para mim, porque nós já nos conhecemos o suficiente. Mas quem não me conhece e conhece vocês, você sabe como é que eles me leem? Por vocês. De vez em quando acontece. Ô igreja, aquela igreja é fofoqueira, viu? De vez em quando acontece. E eu vou fazer o quê? Eu tenho que ficar calado, porque a pessoa que ela conhece da igreja passou essa leitura para ela. Pode ser até que ela tenha alguma razão e a gente melhora. Vamos ver o que a gente está errando aqui, porque fofoca não é uma coisa boa. Então as pessoas que não me conhecem, mas conhecem vocês, elas vão me ler através do comportamento de vocês. Normalmente comportamento bom, eles não leem muito não. Eles gostam de ler mais os comportamentos ruins. Já repararam isso? E a pessoa fala assim: eu vou lá para aquela igreja de fulano que fez isso e isso. Ela está fazendo a leitura lá, né? Ou está fazendo a minha leitura aqui da igreja, conforme o meu comportamento. Então nós somos uma carta. Isso não é diferente, por exemplo, no trabalho. Conforme o que você falar do seu trabalho, a pessoa faz uma leitura do seu trabalho, faz uma leitura do seu patrão por você. Como é que você pinta lá seu local de trabalho para os outros? É a forma que ele vai ver. Se certa ou se errada, mas ele está lendo em você isso. Como é que alguém conhece o marido da outra pessoa? As mulheres lá conversando dos maridos. De repente, as amigas do marido têm raiva do marido. Nunca conviveram com ele. Por quê? Porque a mulher passou alguma informação, verdadeira ou não, do marido. Então como é que a gente lê alguém? Pelas pessoas que convivem com esse alguém. É assim que a gente lê. Como é o ambiente de trabalho, a escola que a pessoa estuda. Eu nunca estudei lá no 7.3, mas alguma maioria que estudou, né? É 7.3 que chama? Vocês estudaram? A irmã Geni trabalhou lá. Então, por exemplo, como que é o diretor de lá? Não sei se ainda é o mesmo. A irmã Geni me disse que ele é uma pessoa maravilhosa. Então, para mim, é árvore. Se é assim embaixo, pronto. Já tem dois que concordam. Então, se ele é, eu não sei, eu não conheço, eu não convivo, mas ela está dizendo que é. Então, eu leio ele porque ela é a carta dele. E nós somos a carta das pessoas que nós convivemos, mas acima de tudo, nós somos a carta de Cristo. E aí eu te pergunto uma coisa: como que as pessoas têm lido Cristo em nós? É porque nós somos uma carta. E não adianta a gente falar: não, irmãos, eu sou crente, eu não bebo, eu não fumo, eu não ouço música do mundo, está aqui a minha Bíblia. Não é o que eu falo, não é o que eu prego, são as minhas atitudes, são os meus comportamentos. As pessoas vão ler Cristo, e aí eu como cristão, e cada um de vocês como cristão, pelo comportamento de cada um de nós. Não adianta eu falar para essa igreja, para uma pessoa: ó, Jesus é bom, ó, vamos para a igreja, vamos buscar Deus, e ela vê que eu minto, que eu me engano, que eu não tenho bons sentimentos, eu falo mal das pessoas. Não adianta, vai ser pior. Ela vai fazer uma leitura: eu que não vou para a igreja, aquela igreja deve ser todo mundo igual a ele, age como ele, porque as pessoas vão ler a gente. E aí a
pergunta é essa, né? Não, aqui é uma afirmação. Nós somos a carta. De quem que nós somos essa carta? De Cristo. Não é isso que Paulo fala? Versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. E outra, nós temos que ser um livro aberto. Livro aberto. Tem gente que é um livro fechado. Vamos falar sobre isso já já. Mas então, em primeiro passo, aquelas pessoas são a carta do apóstolo Paulo que convivia com ele. Então nós somos a carta de quem a gente convive. Mas, em última instância, olha o versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Então, em última instância, nós somos a carta de Cristo. Como cristãos, as pessoas nos leem. Mas nós também somos a carta das pessoas que convivem conosco. Eu sou a carta do meu pai, eu sou a carta da minha mãe. Como é que eu sou como filho? As pessoas vão fazer uma leitura da minha mãe, uma leitura do meu pai. Como é que eu sou no meu trabalho? As pessoas vão pedir informações da empresa que eu trabalho e eu sou uma carta da empresa que eu trabalho. O que eu digo a respeito dessa empresa? Ou o que minhas atitudes dizem? Eu sou uma carta da igreja que eu faço parte. Porque conforme a minha atitude, as pessoas vão fazer a leitura da igreja. É bem verdade que nem sempre o erro do filho é culpa do pai ou da mãe, nem sempre. Mas as pessoas avaliam sempre dessa forma. Nem sempre o erro da empresa é culpa de um mau funcionário, mas as pessoas avaliam dessa forma. Nem sempre o erro de uma igreja é culpa de uma pessoa que está lá na igreja e dá um testemunho, mas as pessoas avaliam dessa forma. A gente costuma avaliar dessa forma. Então nós somos uma carta. Somos uma carta para as pessoas que convivemos e somos uma carta para Deus. E a pergunta que eu faço para todos nós é: o que está escrito em nós como carta? Como carta de Deus? O que as pessoas leem em nós? O que elas estão lendo? Que mensagem nós estamos transmitindo para as pessoas? Com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos? Para a gente estar encerrando, então, versículo 3: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós. Quer dizer, aquele povo, à medida que Paulo ia pregando o Evangelho e ensinando para ele os princípios de Deus, eles eram uma carta que começava a ser escrita. Então, Paulo, de alguma forma, escrevia neles, ou a atitude deles, essa escrita era a atitude, o comportamento, a forma de ser, a forma de agir. E aí Paulo vai dizer: ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então funciona assim, nós somos uma carta. Pensa numa folha em branco. Nós somos uma carta. Se você pega uma folha em branco e antes de escrever, dá para a pessoa: está aqui minha carta. É uma carta em branco? É só uma folha, né? Nós somos uma folha. Aí o apóstolo Paulo está dizendo que o que era escrito? Era com tinta? Não, era com o Espírito Santo. Mas presta bem atenção. Não tem caneta que a tinta é bem fraquinha? E a gente escreve, quase não dá para ler. Às vezes, é assim que nós estamos. Uns, se tiver em branco, em algumas situações, estão até na vantagem. Pior é quando está escrito coisas ruins. Mas outros, o Espírito Santo escreveu neles, mas a tinta está fraquinha. As pessoas não conseguem ainda identificar nem ver. Outros, a tinta está bem forte, um vermelhão. E a pessoa vê claramente, ela lê claramente aquela carta, escrita pelo... A tinta é o Espírito Santo. À medida que a gente permite que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, essa tinta, essas letras vão ficando cada vez mais nítidas, a ponto das pessoas verem de longe. Mas uns, a escrita está fraquinha, quase não dá para ver.
E à medida que a gente vai tendo atitudes e comportamentos, essa tinta vai ficando mais forte ou mais fraca. Ela vai escrevendo cada vez mais virtudes, né? Ou cada vez ela vai se apagando. Porque nós, enquanto carta, podemos ter momentos da nossa vida que a gente está com a letra bem fraquinha. Mas em outros momentos a letra está bem forte em nós. Quando a gente está perto de Deus, quando a gente está junto ali de Deus, né? Quando a gente está exalando Deus pelos poros, as pessoas olham para nós e já falam, não, meu Deus, essa pessoa tem alguma coisa diferente. Né? Às vezes não acontece isso, mas essa pessoa tem uma luz. Essa pessoa, talvez ela não saiba definir o que é, mas ela diz, não, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem uma luz. Essa pessoa tem algo diferente. Né? Eu sinto, quando eu chego perto dessa pessoa, é uma paz, ela é uma alegria, ou é uma coisa diferente, agradável. Então está forte aquela escrita nela. Agora tem vezes que é o contrário, né? Tem vezes que, não quero ficar perto de fulano, não, é uma tribulação, só fala mal dos outros, só reclama. Quer dizer, não está nem apagado, está escrito invertido. Ele vai ler uma coisa contrária ao que Deus quer de nós. Então nós somos uma carta de Cristo e é uma responsabilidade. Quantas vezes nós temos que abrir mão das nossas vontades para a gente ter uma escrita do Espírito Santo em nós? Quantas vezes, né, a gente, por nós, agiríamos diferente. Chutava o pau da barraca, chutava o balde longe. Mas você pensa assim, poxa, não, mas eu sirvo a Deus, né? As pessoas têm que dar um bom testemunho. Deus me dá força, me dá paciência, me dá mansidão, me dá compreensão, me dá inteligência. As marcas de Cristo. E aí o Espírito Santo vai escrevendo em nós. Irmãos, por o Espírito Santo escrever em nós, é um processo difícil, doloroso. Nem sempre é fácil. Nem sempre as coisas fluem facilmente. Nem sempre. Mas é uma carta que o mundo precisa ler. E eu queria encerrar fazendo uma ilustração. Vou chamar aqui os voluntários, né? Muito bem. Vou chamar 2 voluntários. Só para a gente fazer uma exemplificação. Quem quer vir aqui na frente para me ajudar? Roberta, quer vir? Quer não, Roberta? Vem cá, Isaac. Isaac, muito bem. Chama a Tânia aqui também. É bem rapidinho, tá? Vamos imaginar aqui, ó. A Tânia são as pessoas, né? E o Isaac é a carta de Deus. Então, Isaac, você vai pegar essa carta e dar para a Tânia ler, tá bom? Dá aí para ela ler. Obrigado, fica aí. Lê para nós essa carta aí, Tânia. Mostra aí para os irmãos, ver se eles dão conta de ler. Vira do outro lado. Dá para ler essa carta, gente? Não. Às vezes, tá assim, né? Ninguém lê nada. Mas uma carta que não lê nada, não serve para nada, né? Muito bem, muito obrigado. Obrigado, pode sentar lá. Agora vamos para o próximo. Quem quer vir aqui na frente? Mais um, voluntário. Quer vir aqui, Luiz? Me ajudar aqui? Pronto. Então o Luiz vai segurar essa outra carta aqui. Agora eu vou chamar a Larissa. É só para você ler a carta. Quer vir lá? Mateus, cadê Mateus? Mateus está ocupado. Vem cá, Pedro. Lê essa carta para nós aqui. Então a primeira carta dava para ler? Não dá. Não tem como ler, né? Uma carta que não tem nada escrita não é uma carta, né? Muito bem. Aí, Luiz Fernando, então você vai dar essa carta para o Pedro ler. Muito obrigado. Lê para nós aí, Pedro. Verdade. Mostra aí para os irmãos. Dá conta de ler daí, Larissa? Não. Porque o Espírito Santo, nesse caso aqui, ó, está fraquinho. Só o Pedro dá conta de ler. Se ele esticar, estica de novo aí para os irmãos. Quem que dá conta de ler? Renata deu conta? Poucos deram conta de ler, né? Renata leu, Saura leu também. Verdade. Quem? Oi? Pois é, também não dá para ler, né? Quem dá para ler daí, Pedro Henrique? Dá não? Dá, Maria? Não? Muito bem. Então, muito obrigado. A
Alguns tá assim. A pessoa lê, mas só se for bem pertinho. Mas sabe, o que Deus quer de nós? Quer que as pessoas leiam nitidamente. Agora eu preciso de mais 2 para ler essa última aqui. Quer vir, Pedro Henrique? Quer não? Mais 2 aqui voluntários. Pode ajudar nós aqui, tá? Quer vir, Roberto, agora? Ainda não? Quer vir, Thales? Só segurar aqui a carta para a gente. Contribuir aqui para a nossa dinâmica. Vou pedir para a Aline ler para nós essa daqui. Essa aqui vai ser mais fácil. Então segura essa carta aí. Essa carta aqui, o Espírito Santo já está mais forte na pessoa, mais presente. Aí você passa a carta aí para ela ler para nós, por favor. Dá conta de ler? O que está escrito? Verdade. Agora mostra, ver se a Rafaela lê. Lê? Dá para ler aí, Pedro Henrique? Dá para ler de longe? É assim que Deus quer, gente. Glória a Deus. Que as pessoas leem de longe, gente. E não precisa falar nada. São com as nossas atitudes e com nossos comportamentos. É fácil? Não. É difícil, irmãos. É um processo. Muitas vezes é um processo doloroso, que demora dias, semanas, anos. Mas a pessoa vai ler algo em nós. E ela vai ler aquilo muito nitidamente. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Para a gente ser essa carta para o mundo. Não pelo que a gente fala, mas pelo que eles conseguem ler em nós, ainda com a nossa boca fechada. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pode dar um pause aí para nós, hein, pastor Ricardo? Vamos orar. Aí eu vou pedir já para a Saura organizar ali a mesa da Santa Ceia. Nós também vamos ceiar. É o momento que a gente renova os nossos votos com Deus, né?